Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado. Agora eu tô com essa questão aqui do Enem PPL 2012. Vamos lá. O polímero PET, tereftalato de polietileno, material presente em diversas embalagens descartáveis, pode levar centenas de anos para ser degradado e seu processo de reciclagem requer um grande aporte energético. Nesse contexto, uma técnica que visa baratear o processo foi implementada recentemente. Trata-se do aquecimento de uma mistura de plásticos em um reator a 700 graus Celsius e 34 atm, que promove a quebra das ligações químicas entre átomos de hidrogênio e carbono na cadeia do polímero, produzindo gás hidrogênio e compostos de carbono que podem ser transformados em microesferas para serem usadas em tintas, lubrificantes, pneus, dentre outros produtos. Aqui está a estrutura, do PET. Vamos lá. Considerando o processo de reciclagem do PET, esse que a gente leu anteriormente, para tratar 1000 gramas desse polímero com rendimento de 100%, o volume de gás hidrogênio liberado nas condições apresentadas encontra-se no intervalo entre... Aí foi informada a constante dos gases, R igual a 0,0882, a massa molar do monômero do PET e a equação de estado dos gases ideais, PV igual a nRT. Bom, o que a gente vai fazer? Para a gente poder resolver esse problema, a gente precisa, logicamente, saber de várias informações aqui. Então, como ele quer saber o volume de gás hidrogênio, então o hidrogênio é representado por essa fórmula aqui, H2, tá? Bom, e aí o que vai rolar? Ele deu uma informação, no caso, da massa molar do monômero do PET, que é 192 gramas por mol. Ele deu aqui o PV igual a nRT. E a gente vai ter que usar, de alguma forma, essa formulazinha aqui, a equação de Clapeyron, que é pressão vezes volume igual a número de mols vezes R vezes T. Então, vamos lá. Primeiro, qual é a pressão que eu tenho? Então, P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Então, vamos lá. Pressão, aí a gente tem que procurar aqui na questão. Então, se a gente for ler, aqui nesse momento foi mencionada a questão. Então, no lugar de pressão, eu vou colocar 34, que é em atmosfera. Bom, o volume é o que eu quero descobrir, Então, ele quer saber, ela pergunta, olha, o volume de gás hidrogênio liberado que ele quer saber. Então, V vai ser a nossa incógnita. N é o número de mols de hidrogênio. E aí, agora eu vou ter que procurar a quantidade de H2 que vai ser liberada. Bom, como é que eu vou fazer isso? Ele diz aqui, na questão, que... Deixa eu só voltar aqui, olha lá. Trata-se do aquecimento de uma mistura nessa temperatura, nessa pressão, que promove a quebra das ligações químicas entre átomos de hidrogênio e carbono na cadeia do polímero. Então a gente vai procurar onde tem ligação entre carbono e hidrogênio. Então aqui fica evidente que eu tenho dois hidrogênios, e o cara ele tem que identificar que aqui também nós temos hidrogênios, tá? Bom, então aqui para completar as valências aqui do carbono, então aqui vai ter um hidrogênio, aqui vai ter outro e outro. Ou seja, um conhecimento da química orgânica, tá? Então nós vamos ter, com base nessa estrutura, que é proveniente do monômero, a gente vai ter 2, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios, tá? Então a gente vai ter a cada 1 mol, do monômero que vai dar origem, a gente vai ter 8 hidrogênios. Então o que eu vou fazer? Como na questão foi fornecida a massa molar, tá aqui, 192 gramas por mol, eu vou fazer o seguinte, olha, se eu tiver 192 gramas do polímero, eu vou ter uma quantidade de 8 hidrogênios liberados. Só que esses 8 átomos de hidrogênio vão dar origem a 4 mols de H2, tá? Então, se o cara não identifica que o gás hidrogênio é H2, ele muito provavelmente erra essa questão, tá? Então, olha só, 192 gramas do polímero que foi fornecido na questão forma 4 mols de H2. Espero que vocês tenham entendido de onde saíram esses 4 mols de H2. Bom, a questão ela trabalha com tratamento de 1000 gramas do polímero. Então, em 1000 gramas do polímero, eu vou fazer, por essa regra de 3, tentar descobrir quantos mols de H2 vão ser liberados. E aí, efetuando esse cálculo, a gente vai chegar a um valor aproximado de 20,8 mols de H2. Tranquilo? Então,
eu vou pegar esse valor de X, né, que é o número de mols de H2 que foi liberado, e eu vou jogar aqui no lugar de N, tá? Então, 20,8. Beleza. R foi fornecido, que é 0,082, né? E T, aí o cara ele tem que se identificar que essa temperatura é em Kelvin, tá bom? Então, o cara tem que pegar a temperatura em Celsius, né? Então, a temperatura em Kelvin, né, o T vai ser igual a 700 graus Celsius mais 273 que foi fornecido na questão. Aí aqui a gente vai botar 973. Cara, depois que a gente consegue montar aí essa equaçãozinha aqui, aí a gente só vai comer no cálculo, né? Fazer o cálculo e o valor de V, né? Então isso aqui vai dar um trabalho, né, gente? Então o valor de V, a gente vai chegar a um valor aproximado de 48,81 litros, beleza? Então, olha só, o gabarito dessa questão seria a letra C, tá? Então, encontra-se no intervalo entre 40 e 60 litros, letra C. Só que o que eu vou fazer agora? Essa questão eu vou fazer uma revisão aqui no vídeo. Então, se por acaso você entendeu, você quiser fechar, fica à vontade. Mas eu vou fazer uma revisão de tudo que eu fiz para que você possa não ter nenhum tipo de dúvida, tá bom? Então, primeira coisa que eu fiz, eu li a questão e identifiquei que essa informação aqui eu ia usar. Também tem a informação que vai ocorrer a quebra das ligações químicas entre átomos de hidrogênio e carbono na cadeia do polímero, produzindo gás hidrogênio e compostos de carbono que não vão entrar aqui na questão. Então aqui, essa informação a gente vai usar lá na frente, e o cara precisa identificar que gás hidrogênio é o H2, tá? A molécula de H2, beleza? Então o que vai rolar? Ele vai pegar a massa molar fornecida na questão, né? Então, olha lá, ele está dizendo que a massa molar do monômero do PET é 192 gramas por mol. Então, a cada 192 gramas do polímero, aí ele vai ter que procurar na estrutura quantos hidrogênios vai ter. Aí ele vai chegar à conclusão que tem 8. Então, o que acontece? Vão ser 8 átomos de hidrogênio, e esses 8 átomos de hidrogênio vão dar origem a 4 mols do H2, tá bom? E aí, o que vai acontecer? A gente vai colocar essa primeira linha da regra de 3, né? E a gente vai colocar em 1000 gramas do polímero, eu vou ter uma quantidade X em mols de H2. Aí a gente descobre a quantidade em mols de H2 que vai ser proporcional a 1000 gramas do polímero. Beleza, reserva. Aí a gente vai usar o PVNRT e vai colocar a pressão, né, que eu tinha mostrado para vocês, o volume que a gente quer descobrir, aí a gente coloca o número de mols de gás hidrogênio, que é 20,8, né? Coloca o valor de 0,082, que é o valor de R que foi fornecido na questão, e coloca a temperatura. Só que aqui o cara tem que se identificar que a temperatura é em Kelvin, tá? Então, inclusive o valor de R, ele diz aqui, ó, ATM por mol e K de Kelvin. Aí ele vai ter que fazer a conta, ó, a temperatura em Kelvin, né, o TK é igual a 700, né, a temperatura em graus Celsius, mais 273, um conhecimento de escalas termométricas, né, que a gente vê nas aulas de física. Na química também, né, mas é um conhecimento mais aí que é aplicado no ensino médio para física. E aqui entra que, particularmente, eu acho a pior parte da questão, que é fazer o cálculo, né, um cálculo chato pra cacete. Então o cara vai fazendo lá o cálculo, pá, e vai chegar a um volume aproximado de 48,81 litros, sendo aí a letra C a alternativa correta, tá? Bom, então é isso, galera. É uma questão que particularmente eu acho um pouquinho complicada, tendo em vista que o aluno ele tem que aplicar um monte de informações e tal, e é um tipo de assunto que, se a pessoa não está por dentro do assunto de química orgânica, ela muito provavelmente ela vai deixar passar aí batido 4 hidrogênios. Só que eu quero falar o seguinte, assim, sendo bem realista. Se a pessoa que vai fazer essa questão, ela não se liga que o gás hidrogênio é H2, o que particularmente eu acho difícil isso acontecer, mas assim, se ela não identifica que o gás é H2, ela acha que o gás hidrogênio é simplesmente o hidrogênio atômico, se ela acha que é só isso aqui,
Se ela contar aqui 4 hidrogênios, ela vai chegar a esse mesmo valor, tá? Ela vai chegar a 20,8. Só que aí ela não fez o cálculo com base em H2, e sim simplesmente H. Mas se ela sabe que o gás hidrogênio é H2 e ela não conta esses hidrogênios daqui no anel aromático, ela conta aqui, quando ela for fazer a regra de 3, ela vai colocar 2 mols de H2. E aí o cálculo vai dar bem diferente, tá? Bom, então é isso, galera. Espero que esse gabarito possa ter lhe ajudado de alguma forma. E se isso aconteceu, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. E se puder, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.